Ciabatta é o pão conhecido tradicionalmente como o pão que São Francisco fazia para todos aqueles que vinham ajudá-lo a construir a Igreja do Senhor. E esse nome ciabatta, que significa chinela, eu diria até havaiana, é o nome dado porque o pão, por ele ter uma massa mais molinha, ele se espalhava mais na forma e ficava realmente parecendo uma havaiana. Mas uma coisa muito interessante desse pão é que ele não precisa sovar, só vai 4 ingredientes e é um pão que tem umas características mais diferentes, como por exemplo, o meio dele que é cheio de alvéolo, cheio de buraquinho e uma casquinha que é mais crocante. Então é um pão super diferentão, um pão que você pode usar, por exemplo, na Sexta-feira Santa, dizer, olha, esse aqui é o pão de São Francisco fazia e eu aqui estou fazendo para vocês, minha família e tudo bom. Prazer, tudo bom? Eu sou o Doug do Instagram Doug Cakes e hoje eu estou aqui nesse vídeo para te ensinar a fazer um pão ciabatta, que é um pão super simples de fazer, que você vai adorar dizer aí para todo mundo que é o pão que São Francisco fazia. Tá? Então vem comigo, aproveita, já deixa o like, se inscreve aqui no canal. E essa receita, ela vai para nossa série de receitas de quarentena, porque é uma receita que só vai 4 ingredientes. É uma receita que demora um pouquinho mais? Demora, mas a gente tá com tempo. A gente tá com tempo de ficar em casa aí fazendo esse pão maravilhoso, que vai demorar um pouco, mas você vai ter um pão incrível, tá? Então bora pro vídeo, bora fazer ciabatta. A primeira coisa que a gente precisa fazer para começar o nosso pão é escolher uma vasilha de plástico. E essa vasilha que você vai fazer a massa dentro, é ideal que ela seja quadrada, mas pode ser qualquer outra vasilha. O ideal é que ela seja de plástico, porque essa massa é uma massa bem mole e o plástico não gruda tanto na nossa massa. Se você escolher fazer uma vasilha de vidro ou inox, vai grudar tudo, não vai dar muito certo, tá? Então, vasilha de plástico e quadradas, de preferência, tudo bom? Para nossa massa, a gente vai colocar nossa água na nossa vasilha de plástico. Essa água é uma água que tá bem morninha assim, mas é só um pouquinho morna, aquela morna de mamadeira de bebê mesmo, tá? Nada de quente, senão o nosso fermento morre. E aqui, junto a essa água, eu vou colocar 1 colher de chá de fermento biológico seco, tá? A gente dá aquela misturada para dissolver o fermento. E aí eu vou acrescentar o meu óleo. Essa massa é tradicionalmente feita com azeite, mas eu não tenho azeite aqui. Então eu vou usar um óleo de girassol, que não tem tanto sabor, mas que vai dar aquela característica crocante pro nosso pão, tá certo? Misturei o nosso óleo, eu vou colocar farinha de trigo e o nosso sal, tá? Eu acrescento a farinha de trigo e o sal em cima. Lembra sempre que o sal, ele não tá junto dos ingredientes líquidos, porque o sal, ele meio que mata o fermento. Não é que ele mate totalmente, mas ele controla o efeito do fermento. E se ele ficar em muito contato com o fermento logo aí, acaba que o nosso fermento ele quase não faz efeito nenhum, tá certo? Então, farinha e depois sal. E aí você vai pegar uma colher, pode ser uma colher de pau, uma espátula de silicone, como eu estou usando aqui, e você vai mexer como se você estivesse fazendo um bolo. Aqui você vai só misturar mesmo, você não precisa sovar. E aí, quando tiver tudo misturadinho, você puxa a massa para o meio da sua vasilha, seu bowl aí que você estiver usando. Você vai cobrir a sua massa com um paninho e você vai levar ela para um ambiente mais quentinho. Eu coloquei aqui dentro do meu forno desligado, tá? Ou pode ser qualquer ambiente da sua casa que seja um pouquinho mais acolhedor para nossa massa, tá certo? E você vai descansar por 45 minutos. Depois de 45 minutos, você vai tirar o pano de cima e aí você vai molhar seus dedinhos, as suas mãos do pão com água, tá? Pode ser qualquer água mesmo, uma água filtrada seria ideal. Então você pega suas mãos, molha aí passa um pouco d'água e aí você vai dobrar essa massa como se estivesse dobrando um envelope. Você vai primeiro pegar uma parte dessa massa, dobrar por cima, vira ela, pega outra massa, dá uma balançada assim no glúten, pro glúten ser estimulado, tá certo? E aí você dobra de volta. Depois você vai dobrar do outro lado e depois do outro lado. É como um quadrado. O quadrado tem 4 lados, então você vai dobrar 4 vezes. Um lado, outro lado e outro lado. E assim você vai deixar a sua massa quietinha, depois de fazer essa dobragem. E aí você vai deixar crescer ela por mais 30 minutos. E você vai repetir esse processo por mais 2 vezes, tá certo?
Então, anota aí. Primeiro você deixa a massa descansar por 45 minutos, faz a primeira dobragem. Depois você deixa ela por 30 minutos, faz a dobragem novamente. Deixa a massa crescer por mais 30 minutos, faz a dobragem novamente. E depois você deixa a massa crescer por mais 30 minutos, e aí a gente vai terminar a nossa massa. A gente não vai mais dobrar, tá certo? Então você faz 3 dobragens e 4 descansos, tá certo? Depois do quarto descanso, você vai polvilhar em uma superfície com um pouco de farinha de trigo para a massa não grudar, tá certo? Espalha uma superfície bem assim, bem larga e espaçosa para você trabalhar com a massa, tá certo? E aí você vai colocar a sua massa, vira a sua vasilha de plástico. Se ela não estiver caindo, dá uma ajudinha, mas se for vasilha de plástico, nesse momento ela já vai dar aquela ajudada de cair. Tá certo? Toda a sua massa em cima da sua farinha de trigo. Você vai polvilhar mais farinha de trigo aí por cima e você vai dividir essa massa em 4 partes, tá certo? Você pode usar uma faca, que eu tô usando esse cortador de inox, que ele é bem bom para fazer massa de pão, mas você pode usar um cortador de plástico ou uma faca bem afiada, tá certo? Depois de dividido, você vai colocar cada pedaço desse dentro da sua forma. O ideal aqui é você colocar dentro de um pano. Você deixa crescer dentro de um pano, mas eu não vou fazer isso porque eu não tenho um pano adequado. Tem que ser um pano de algodão e tal. E vai dar o mesmo resultado. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma dessas partes aí, colocar na sua forma que você vai assar. Essa forma não tá untada, tá? Tá só com um pouquinho de farinha de trigo. E aí você vai deixar crescer por mais 40 minutos até essa massa dar aquela crescida final, tá certo? Quando a sua massa der aquela crescida final, você liga o seu forno. O forno aqui eu usei um forno 180 graus, tradicional de bolo que eu uso aqui. E aí você vai deixar por mais ou menos uns 30 a 40 minutos ou até aquela casquinha começar a ficar dourada. Ficou dourada, você pode tirar do forno e é a hora de comer, que é a melhor hora, que é um pão maravilhoso. Embora, gente, esse pão tenha essa tradição de ser feito por São Francisco, mas hoje ele é muito usado para fazer sanduíche, porque ele acaba sendo um pão mais levinho e um pão mais largo, né? Por causa do formato de sandália, ele é ideal para você colocar uma fatia de presunto, uma fatia de queijo, colocar uma carninha no meio, o que você achar melhor. Ok, que na sexta-feira santa nada de carne, tá certo, gente? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, deixa o comentário aqui embaixo também, tá certo? Se você quiser outros pães ou outras receitas de quarentena, comenta aqui embaixo e deixa se você gostou dessa receita, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo e até semana que vem com um vídeo novo. Tchau!